Oi, boa tarde, Camila. Boa tarde a você que acompanha o programa Mulheres. Vamos começar o nosso giro de notícias com informações sobre mais um dia de problemas no transporte público aqui da capital paulista. Um trem da linha 4 amarela com passageiros saiu dos trilhos nessa manhã, interrompeu parcialmente as operações e a prefeitura teve que acionar a Operação Paese, colocando aqueles ônibus extras nas ruas. Quem traz as atualizações para a gente é a repórter Adriana Amaral. Ela conversa com a gente ao vivo, está aqui na nossa tela. Boa tarde para você, Adriana. Qual é a situação de momento? Os trens voltaram a circular normalmente? Boa tarde, Fernanda, e a todos do Mulheres. Bom, Fernanda, no momento a situação por aqui é um pouco mais tranquila, mas as linhas voltaram a operar normalmente, porém, de manhã ficou uma situação bastante tensa. Assim como você disse, por volta de 10 horas da manhã, o vagão de um trem da linha 4 amarela, ele descarrilhou a linha que fazia o trajeto entre a estação entre as estações Vila Sônia e Estação São Paulo Morumbi, ele descarrilhou e acabou atingindo a linha oposta, deixando as pessoas ali bastante assustadas e também impactando no movimento direto do metrô aqui. Para tentar, felizmente, as pessoas que estavam dentro desse vagão, elas não se feriram, elas saíram ilesas, elas receberam atendimento dos agentes da concessionária e passam bem. Para ajudar a resolver esse problema, a concessionária disponibilizou a Operação Paese, essa operação que coloca ônibus para fazer esse trajeto ligando ali a Vila Sônia até a Estação São Paulo Morumbi. Esse trajeto demora um pouco mais, mas pelo menos não deixou as pessoas aí a pé, literalmente a pé, né? No restante do metrô funciona normalmente, inclusive entre a Estação Luz e São Paulo o trajeto está normalizado e também a ligação com a linha 9 Esmeralda em Pinheiros também está funcionando normalmente. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, obrigada, Adriana. Bom trabalho para a equipe toda. E, bom, agora uma operação conjunta entre as polícias de São Paulo e do Rio Grande do Sul que prendeu 12 suspeitos de aplicarem golpes falsos em leilões na internet. Também foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. Como lance final, a ação mobilizou 80 policiais civis nos 2 estados e contou com suporte técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, responsável por rastrear valores ocultados em carteiras digitais. O esquema funcionava de forma sofisticada. Os criminosos criavam páginas falsas de leilões virtuais e clonavam anúncios de leilões legítimos. Para atrair as vítimas, patrocinavam links em buscadores e usavam termos de arremate fictícios para reforçar a aparência de legalidade. As vítimas tinham contato com o grupo até a transferência dos valores. Depois, os criminosos sumiam. Os investigados vão responder por estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro com penas de até 21 anos de prisão. E foi retomado hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus. Vamos então para Brasília agora conversar com o repórter Afonso Marangoni. Quais são as repercussões por aí, Afonso? O que acontece a partir de agora? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que acompanham o Mulheres. O voto do ministro Alexandre de Moraes foi longo, durou mais ou menos 5 horas e foi um voto considerado muito duro. E ele pediu sim a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por 5 crimes, entre eles golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Em relação ao Bolsonaro, ele também fez uma caracterização específica de líder da organização criminosa. O pedido também foi feito em relação aos outros 7 réus envolvidos nesta ação penal da tentativa de golpe do chamado núcleo crucial. Apenas Alexandre Ramagem foi tipificado em 3 crimes, porque os outros crimes só serão analisados depois que ele deixar o mandato de deputado
deputado federal. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, no voto, falou que o 8 de janeiro, por exemplo, foi uma continuidade, né, deste ambiente que foi criado de tentar frustrar a vontade das urnas, que foi, no caso, pela vitória do presidente Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal também muitas vezes repetiu que o tipo penal é tentativa de abolição do Estado de Direito, que não se precisa concretizar uma abolição do Estado de Direito, até porque se isso acontecer, aí não haverá mesmo nenhum tipo de punição. Agora o julgamento retomou, tem uma pequena pausa para o almoço. Eu estou aqui nessa região conhecida como Igrejinha, que é um anexo do Supremo, justamente onde ficam os plenários da primeira e da segunda turma. Quem vota agora é o ministro Flávio Dino. Ele também deve ter um voto extenso, mas a expectativa é que ele deu a sua decisão ainda hoje e depois o julgamento retoma amanhã, seguindo assim até sexta-feira. Agora nós voltamos ao estúdio. Obrigada, então, bom trabalho aí para você, Afonso. E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgou hoje um estudo que mostra que 24% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos não trabalham nem estudam. A proporção coloca o país em quarto lugar entre jovens que não realizam nenhuma das duas atividades. Somente Colômbia, Costa Rica e África do Sul têm taxas maiores que o Brasil. Islândia e Holanda são os países com menor proporção, atingindo apenas 5% dos jovens sem estudar ou trabalhar. Outro destaque do estudo foi a desigualdade entre os gêneros no Brasil. 29% das mulheres jovens estão nessa situação, enquanto entre os homens a taxa é de 19%. O relatório destacou que, apesar de ter uma proporção alta, o Brasil tem conseguido avançar. Em 2019, 30% da população dessa faixa etária não estudava nem trabalhava, ou seja, houve um recuo de 6 pontos percentuais em 5 anos. E atenção que hoje tem alerta da Defesa Civil para ventania em todo o estado de São Paulo. Em Santos, no litoral, as rajadas chegaram a 60 km por hora. Vamos abrir a nossa câmera aqui da Avenida Paulista, que uma frente fria está avançando rapidamente pelo litoral de São Paulo. Então está provocando um aumento de nebulosidade, tem nuvens e sol ainda aqui na capital paulista. Podem ocorrer chuviscos pontuais hoje. Temperatura agora em torno de 26 graus, à noite esfria um pouco mais, chegamos aos 20 graus. Eu fico por aqui, mas às 7 da noite eu trago outros detalhes da previsão do tempo no Jornal da Gazeta, então até mais tarde.